A palavra é para abençoar a sua vida, para mudar a sua história, para você colocar na prática e acreditar nas promessas de Deus, acreditar na palavra de Deus. Eu tenho dois pedidos especiais para fazer. Já vai terminar o programa. Pelo menos me ouça, por favor. E você ou aceite aqui o meu pedido ou não. É um direito tremendamente seu. Mas eu queria ler aqui dois textos da Bíblia. Eu gosto desse texto. Ele é interessantíssimo, que é Romanos, capítulo 10. Olha que texto muito interessante, que diz assim, a partir do versículo 13. Preste atenção, vai aparecer aí na tela, mas você vai ver e vai ouvir minha voz, né? Usar aí dois sentidos especiais para você guardar. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora veja bem o que está escrito no 14 e no 15. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. O apóstolo Paulo está fazendo aqui algumas perguntas interessantes. Ele diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí ele começa a perguntar, como eles vão crer de quem eles não ouviram? É a primeira pergunta que ele faz aqui. Como é que eles vão crer em algo que não ouviram? E como eles vão ouvir se não há quem pregue? E como vão pregar se não forem enviados? Então tem três perguntas para você, meu irmão. Primeiro, que a pregação do Evangelho é uma ordenança de Cristo. Segundo, que as pessoas precisam ouvir essa mensagem. E essas pessoas precisam ouvir, e para ouvir, pessoas têm que ser enviadas. E como é que elas vão falar se não forem enviadas? E tem um outro texto para você meditar que eu acho lindo, que é Provérbios, capítulo 11, versículo 24 e 25, que diz assim, alguns há que espalham e ainda lhes acrescentam mais. Outros retêm mais do que é devido, mas é para a sua própria perdição. A alma generosa engordará, e o que regar será regado. Lei da semeadura que está escrita aí nesse texto. Meus amados, permita-me aqui, eu aprendi. Eu quero que você entenda o que eu vou falar. A decisão é sua, não é minha. Eu tenho aprendido que o ato da oferta, ele tem que ser, não é pode ser, tem que ser, número um ato voluntário. 2 Coríntios 8:12. Se há prontidão de vontade, cada um dê segundo o que tem e não o que não tem. E aqui então tem uma outra coisa. Você não pode dar o que você não tem. Ah, eu vou passar um cheque aí, pastor, e vou ver se Deus vai mandar alguém para colocar na minha conta. Não faça isso não. Você está quebrando princípios da Bíblia. Ah, eu vou dar aí um cheque, pastor, e não sei nem como é que vai ser para cobrir. Não faça isso não. Você está quebrando princípios da Bíblia. O primeiro princípio é que você tem que ter vontade para dar. O segundo é que você só pode dar o que tem. E aí nós partimos para outros princípios que estão em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6 e o versículo 7. O que semeia pouco, colhe pouco. O que semeia muito, colhe muito. Diz que ninguém pode dar por constrangimento ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Aí você tem uma lei de proporcionalidade. Se você semeia pouco, colhe pouco. Se você semeia muito, você colhe muito. O que é pouco ou muito, só Deus tem o poder de julgar. E ele diz que ninguém pode ofertar por constrangimento. Isso é, por obrigação. Alguém está te apertando, tem que dar oferta, tem que mandar, tem que ajudar. Você não pode dar oferta por isso. Nem por tristeza. Caramba, vou dar essa oferta aqui, poxa, não queria dar. Não. Deus ama quem dá com alegria. Isto é,
Quando você sabe o que está fazendo, por que está fazendo, para quem está fazendo, você tem satisfação em fazer. Isto atrai o amor de Deus para a sua vida. É o que diz a Bíblia. Eu citei Romanos capítulo 10, do versículo 13 ao 15. Eu citei Provérbios 11, 24 e 25. Eu citei 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 12. E eu citei 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 7. Portanto, eu estou citando a Bíblia. E a Bíblia é para quem crê. Se você não crê, querido, você pode estar murmurando, falando o que quiser. Isso é para quem crê. As coisas de Deus é pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé. Você não adianta ter cara de humilde, orar 10 horas. Se você não crê, não adianta nada. Agora, eu aprendi um outro princípio. Tão importante quanto a minha semente é a terra que eu planto. A minha semente e a terra que eu planto, essas duas coisas conjugadas vão determinar a minha colheita. Não adianta você ter uma boa semente e botar numa má terra. E não adianta você ter uma péssima semente para uma boa terra, que essas duas coisas não funcionam. Elas estão interrelacionadas. Uma boa semente para uma boa terra.